Olá, Fábio Taqueda aqui com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou fazer a discussão dessa imagem que deve estar aparecendo aí na tela para você. Essa imagem eu compartilhei no meus stories no Instagram. Se você não viu essa imagem, não tem problema, dá um pause aí no vídeo para você avaliar com calma antes da sequência no vídeo. E a discussão dessa imagem vou fazer focada principalmente nas hipóteses diagnósticas, nos diagnósticos diferenciais que foram enviados por vocês. Então a ideia aqui é fazer uma discussão mais em cima do raciocínio que vocês fizeram em cima dessa imagem. Então vamos por partes. O que a gente está observando aqui? Aqui a gente está observando um corte axial, certo? Isso aqui, né? Eu acho que todo mundo sabe já. Corte axial de uma imagem ponderada em T2. Eu sei que é imagem ponderada em T2 porque tem o hipersinal aqui ó, no líquor, né? Paciente adulto, né? Então tem a substância branca mielinizada, a substância cinzenta aqui está com sinal mais baixo do que o córtex cerebral, então eu consigo reconhecer aqui que eu estou com uma imagem axial T2. Que nível de corte que eu estou observando? Estou vendo aqui ó, os globos oculares, estou vendo aqui células etimoidais, aqui eu estou no nível da célula turca, né, da hipófise, aqui na região lateral eu tenho a região dos seios cavernosos. Aqui eu vejo os lobos temporais que estão nas fossas cranianas médias, né? O polo temporal aqui ele tem íntima relação com a asa maior do esfenoide. Que mais? Aqui na fossa posterior eu consigo observar o tronco encefálico, né? Aqui está o tronco encefálico meio deformado, né? Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Né? E que nível do tronco encefálico? Aqui eu estou no nível da ponte, né? Mais especificamente na região, no nível mais superior da ponte. Eu sei que estou no nível mais superior porque aqui eu vejo os pedúnculos cerebelares superiores, que são aqueles pedúnculos mais fininhos, né? Diferente dos pedúnculos cerebelares médios, são mais calibrosos, que estão mais inferiores. Então eu sei que eu estou no nível dos pedúnculos cerebelares superiores. Aqui posteriormente eu tenho o cerebelo. Tá? Então eu consegui me localizar aqui, eu sei que nível que eu estou olhando e o que eu estou observando aqui nesse corte axial na imagem ponderada em T2. Parece ter alguma coisa estranha aqui, né? Aqui parece ter uma lesão. Então vamos tentar delimitar a lesão. Então a lesão é essa região, toda essa região aqui ó, que tem esse sinal mais intermediário, né, em T2. Ó, vou contornar toda a lesão aqui, pelo menos aparentemente quais são os limites dessa lesão, né? Então tenho toda essa lesão aqui ó, ocupando parte da fossa craniana média, parte da fossa craniana posterior e tem um componente tumoral invadindo aqui ó, a região da fissura orbitária superior, indo ali para a região do ápice orbitário. Eu tenho invasão aqui, né, do seio cavernoso à direita e tenho também um componente tumoral aqui, eu não consigo definir exatamente, mas eu acho que vai mais ou menos até aqui. Teria que comparar depois com imagens pós-contraste, com outras sequências, né, para definir exatamente, mas imagino que esteja vindo até aqui, pelo que eu me lembro desse caso. Bom, então tá, ó, eu consegui delimitar mais ou menos aqui as margens da lesão, né? E qual que é a relação anatômica? Onde que está localizado? Né? Sabe que uma coisa básica que a gente sempre tem que fazer quando a gente observa uma lesão expansiva é definir a localização. Está dentro ou fora do parênquima? Né? Ou seja, é uma lesão intraaxial, né, que está dentro do parênquima, ou extraaxial, que está fora do parênquima encefálico. Então, aqui tem um sinal radiológico que a gente consegue observar na imagem ponderada em T2, que é o sinal da rima licórica, que é essa fenda aqui ó, de hipersinal, né, essa fenda, essa rima de líquor, fazendo um plano de clivagem, né, um plano de separação entre o tumor e o parênquima encefálico. Ó. Eu consigo observar aqui o córtex cerebral, esse aqui é o córtex cerebral, né, do lobo temporal sendo deslocado e tem essa fenda de líquor aqui separando o tumor do lobo temporal direito. Aqui na fossa posterior da mesma forma, tem aqui está um pouquinho mais sutil, né? Está um pouco mais difícil de definir. Ó. Eu tenho essa fendazinha de líquor aqui separando a lesão expansiva, o componente da lesão que está na fossa posterior, do parênquima do tronco encefálico. Eu vejo essa rima licórica. Às vezes na imagem convencional pode ficar um pouco mais difícil, né? Daí a gente pode usar aquelas ferramentas especiais como a imagem fortemente ponderada em T2, sequência 3D-Cis, T2 Drive, né, que vai dar um detalhamento anatômico maior e vai nos permitir fazer uma análise mais detalhada
aí dessas relações anatômicas. Então vejo que tem essa rima licólica. Se eu tenho a rima licólica, isso aqui sugere que a lesão está fora do parênquima, está fora do parênquima empurrando, aqui no caso o lobo temporal, e aqui empurrando o tronco cefálico, a região mais superior da ponte. Eu consigo observar então que está empurrando a ponte, ó, e toda essa área de hipersinal aqui no tronco cefálico, isso aqui mais provavelmente corresponde a um edema vasogênico associado a esse efeito compressivo aqui do tumor. Eu tenho um componente tumoral que está invadindo o seio cavernoso direito, está envolvendo o segmento correspondente da carótida interna, e eu vejo, olha só, eu vejo a carótida interna, essa área mais escura aqui, ó, essa área mais preta, que corresponde ao flovoide, né? Flovoide, para quem não sabe o que é, então é uma área que fica com uma ausência de sinal, né? É uma ausência de sinal, o void, flow void, devido a um fluxo intenso dos prótons no interior geralmente de vasos sanguíneos, né? Mas você pode ver flow void em outras situações também. Mas geralmente vasos mais calibrosos acabam apresentando flow void. Então por isso que a gente vê com esse aspecto preto aqui no exame de imagem, né? Então ó, olha só o calibre normal da carótida interna à esquerda, aqui no seio cavernoso, e a carótida interna direita está afilada, né? Ela está envolvida e afilada por esse comprometimento do tumor. Isso aqui é uma característica radiológica interessante que vai ajudar a gente a distinguir algumas hipóteses diagnósticas, né? Aqui na fossa posterior a gente tem o flow void, teria que correr aqui para confirmar as imagens, né, para confirmar, mas imagino que seja artéria basilar aqui deslocada, né, lateralmente, principalmente lateralmente pela lesão expansiva. A gente tem uma deformidade aqui do quarto ventrículo também. Outra característica que eu vejo dessa lesão, eu vejo que tem um amplo contato aqui, ó, dural, né? Então tem uma ampla relação com os planos meníngeos, né? Aqui na região da base do crânio aqui, né? Na imagem pós-contraste ficou um pouco mais evidente, né? Mas tinha sinais também de sinal da cauda dural, né? No T1 pós-contraste, mas aqui nessa imagem já dá para observar que existe uma ampla base dural dessa lesão expansiva. Alguém pode questionar, pô, Fábio, você sempre fala que é importante na hora de avaliar uma ressonância de crânio, é sempre importante avaliar o conjunto a combinação das diferentes informações, das diferentes sequências e ponderações para você formular uma hipótese diagnóstica, para formular um raciocínio radiológico. É verdade, eu sempre recomendo isso. Mas então, quando eu compartilho uma imagem ou um conjunto de poucas imagens nas redes sociais, é porque eu já acessei, eu vi o exame inteiro e eu sei que com aquelas informações que eu estou expondo, você vai ter informações necessárias para chegar pelo menos numa hipótese diagnóstica principal. E agora vamos para alguns diagnósticos diferenciais, algumas hipóteses diagnósticas que foram enviadas lá no Instagram. Então, uma hipótese diagnóstica que foi enviada foi a possibilidade de um glioma, né, de tronco encefálico. Tá? Então aqui a gente tem a imagem do nosso caso, aqui a gente tem a imagem de um exemplo de um glioma pontino, né? Então olha só a diferença. Aqui a gente tem uma lesão expansiva que está, né, surgindo fora do parênquima encefálico e empurrando o tronco cefálico. Aqui não, aqui a gente tem uma lesão expansiva que está surgindo da ponte, né? Olha só como a ponte está com efeito expansivo, está avançando anteriormente aqui, ó, e causando uma obliteração, né, do espaço licórico aqui na cisterna ponto-cerebelar. Ela está avançando anteriormente, ó, e abraçando a artéria basilar, né? Olha só como a gente tem um efeito expansivo da ponte propriamente dita. Ela está toda infiltrada e com efeito expansivo. Então a gente tem a obliteração do espaço subaracnoide aqui na cisterna ponto-cerebelar. Ela avança aqui, promove um colapso parcial do quarto ventrículo. Tem um pouquinho aqui de edema / infiltração aqui no cerebelo também. Mas aqui a gente tem sinais, a imagem está dizendo para a gente que a lesão está nascendo e crescendo no tronco cefálico, completamente diferente do que a gente está observando aqui, né? Então, aproveitando esse exemplo aqui, isso aqui é um exemplo de a gente usava a denominação de glioma difuso pontino, né? Hoje em dia, pela classificação mais atual da Organização Mundial de Saúde, dos tumores do sistema nervoso central, a gente usa mais o termo de glioma difuso da linha média, né? Glioma difuso da linha média, H3K27M mutante. Então, o que essa sopa de letrinhas quer dizer, né? Então é importante a gente lembrar
que na classificação de 2016 a gente começou a usar também características moleculares e genéticas para descrever os tumores do sistema nervoso central. E por que entrou essa caracterização na classificação oficial, né? Então não existe mais classificação completa dos tumores sem a característica molecular, principalmente dos gliomas. Então, o recado disso é que a gente não pode julgar o glioma pela capa, né? Então a gente não pode julgar pelas aparências. E o que é aparência no caso do glioma? São as características histológicas que o patologista vê. Então, por exemplo, né, às vezes a gente tem um glioma que do ponto de vista histológico, o que o patologista vê na lâmina ali, parece que é um glioma que tem um comportamento mais benigno. Mas na evolução daquele paciente a gente vê que tem um comportamento extremamente agressivo. Então isso aí ocorre porque as características moleculares muitas vezes determinam mais o comportamento biológico do tumor. E aqui no caso do glioma difuso da linha média, a gente tem essa característica molecular aqui, ó, essa é uma mutação no gene da histona, né? E quando está presente essa mutação, isso aqui geralmente tem um comportamento biológico muito mais agressivo, principalmente nos pacientes pediátricos. Tá? Inicialmente foi descrito, esse tipo de mutação nos gliomas de linha média foram descritos principalmente em pacientes pediátricos, né? Mas com o tempo foram identificados cada vez mais casos em pacientes adultos também. E tem algumas diferenças, tá, nos pacientes pediátricos e nos pacientes adultos. Então, quais são essas diferenças? Nos pacientes pediátricos, né, então lembra assim, pacientes pequenos, mais novinhos, o acometimento ele é mais caudal, mais inferior. Então tem um comprometimento mais frequente do tronco cefálico, da ponte, né, desses gliomas que a gente descrevia como glioma difuso pontino. Acometimento também da medula espinhal, enquanto que o paciente mais velho, né, o paciente adulto, o paciente maior, ele tem um comprometimento mais superior também. Então a gente tem muito mais frequentemente um acometimento nos tálamos, né? Então, apesar do nome glioma difuso da linha média, é um glioma difuso mais ou menos da linha média, né? Não necessariamente é só ali exatamente na linha média. Então a gente pode ter acometimento da linha média, mas pode ter acometimento também dos hemisférios cerebelares, dos tálamos, né? E nos pacientes adultos a gente tem um acometimento mais frequente dos tálamos e também um comportamento um pouco menos agressivo. Tá? Então os pacientes adultos têm um comportamento um pouco menos agressivo, o que nos leva à conclusão de que a mutação do gene da histona não é o único fator molecular que determina o prognóstico, o comportamento biológico daquele tumor. Mas a dica principal aqui nessa comparação, né, é que a gente tem que procurar por dicas que a imagem está nos fornecendo de onde está surgindo e onde está crescendo o tumor. Aqui é um tumor fora do parênquima encefálico empurrando o tronco encefálico. Tá? Portanto, o glioma difuso da linha média eu acho que não é uma hipótese diagnóstica que a gente deveria considerar neste caso. Outro diagnóstico diferencial que me enviaram, schwannoma do nervo trigêmeo. Tá? Então vamos por partes aqui. Primeiro, schwannoma. Schwannoma, ele é um tumor pelas células de Schwann, por isso que vem esse nome schwannoma. Então a gente pode ter schwannoma onde tem bainha de mielina. A gente pode ver em nervos periféricos, não precisa ser só no compartimento intracraniano, mas no compartimento intracraniano o mais comum é o schwannoma vestibular, né? Acometendo o nervo vestibular, o nervo vestíbulo coclear, também é conhecido como neurinoma acústico, mas eu acho que talvez o schwannoma vestibular tenha maior correlação patológica, né, com o termo, né, a nomenclatura tenha mais a ver com a patologia do tumor. Então o schwannoma vestibular é o mais comum no compartimento intracraniano. Independente da localização do schwannoma, o que vai fazer a gente pensar no schwannoma são dicas, né, que surgiram que esse tumor ele está acompanhando a trajetória do nervo craniano relacionado àquele schwannoma. Então, por exemplo, o nervo vestíbulo coclear. Qual que é o trajeto do nervo vestíbulo coclear? Aqui a gente está nesse corte axial, aqui é uma imagem fortemente ponderada em T2, a gente está na altura aqui das estruturas do ouvido interno, olha só aqui a cóclea, canais semicirculares, vestíbulo, e aqui o conduto auditivo interno. Tá? Então, aqui a gente tem o trajeto intracanalicular do nervo vestíbulo coclear, né? Nervo coclear, nervo vestibular, e aqui na porção cisternal. Mais ou menos essa trajetória. Então, essa aqui é a orientação do nervo vestíbulo coclear. Quando tiver um schwannoma envolvendo esse nervo, a gente vai ter que procurar por informações que surgiram que o tumor está crescendo ao longo desse eixo aqui, né? Então, esse aqui é um exemplo clássico, ó, de um schwannoma vestibular.
a gente tem um tumor acometendo, ocupando todo o conduto auditivo interno direito, promovendo um alargamento do mesmo, né? Quando a gente compara aqui com o outro lado, a gente vê que tem um alargamento. E quando o tumor cresce aqui na cisterna pontocerebelar, ele não tem tanta resistência do canal ósseo, então ele consegue crescer e ficar mais abaulado, maior aqui, né? Dando aquele aspecto radiológico que é chamado de sorvete de casquinha, né? Alguma coisa assim. Então aqui a gente tem a casquinha do sorvete, né? Que é a parte que fica no conduto auditivo interno, porque ele tem um crescimento mais restrito pela resistência óssea do canal do conduto auditivo interno, e aqui na cisterna pontocerebelar fica mais abaulado, parecendo uma bola de sorvete, né? Então esse aqui é o sinal radiológico mais típico, né, do schwannoma vestibular. A gente tem esse alargamento ósseo aqui, então sempre que a gente tem um tumor de crescimento um pouco mais lento, um crescimento mais lento, a gente geralmente está associado a alargamento de estruturas adjacentes, tá? Enquanto que tumores mais agressivos geralmente vão causar uma erosão, comprometimento osteolítico, né, das estruturas ósseas adjacentes. Então o schwannoma ele tipicamente promove alargamento de estruturas ósseas no canal vertebral, né? Quando o schwannoma ele cresce ali pelo forame intervertebral, ele vai causar geralmente um alargamento por esse mesmo motivo, tá? Então o schwannoma vestibular, olha só, ele está crescendo aqui, né? O eixo do tumor, quando avaliado como um todo, ele está ao longo do trajeto do nervo vestíbulo coclear. É verdade que às vezes quando o tumor cresce muito, às vezes a gente perde um pouco esse parâmetro. E aqui no caso do schwannoma do quinto nervo craniano, schwannoma do nervo trigêmeo, a gente tem que lembrar então aqui, ó, eu coloquei imagem lado a lado de um exemplo de um schwannoma do nervo trigêmeo, e aqui um corte da anatomia mais ou menos no mesmo nível, né? E o que a gente consegue observar? Aqui está a cisterna pontocerebelar, a gente procura a região do cavo trigeminal, ou cavo de Meckel, né? E aqui a gente consegue localizar o nervo trigêmeo cruzando a cisterna pontocerebelar. O que vai fazer a gente pensar na possibilidade de um schwannoma do trigêmeo vão ser características que surgiram, né, que estejam acompanhando esse eixo aqui. Então olha só esse exemplo. A gente tem aqui uma lesão expansiva ocupando o cavo trigeminal, o cavo de Meckel à esquerda, causando um alargamento do mesmo, né? Mais uma vez, tumor com crescimento lento, tumor com comportamento mais benigno, ele causa alargamento das estruturas adjacentes. E tem um componente tumoral aqui na cisterna pontocerebelar comprimindo, empurrando o tronco cefálico, né? Então o componente aqui cisternal, mas o componente no cavo de Meckel faz esse aspecto de boneco de neve, né? A gente sempre lembra de boneco de neve, quando a gente fala de boneco de neve a gente pensa em macroadenoma, né? E o comportamento biológico ele se assemelha um pouco. Por quê? Porque é um tumor de crescimento lento e está atravessando uma região ali de uma abertura, de uma projeção, de uma reflexão da dura mater, né? Ali a gente tem o diafragma celular ali, né, que está sendo ultrapassado pelo macroadenoma, e aqui a gente tem o poro trigeminal, né? Também existe uma abertura aqui da dura mater na saída do cavo de Meckel, por onde passa o nervo trigêmeo. Então essas projeções, essas reflexões da dura mater, elas causam um estreitamento, né? Então o tumor ele fica mais acinturado, por isso fica com esse aspecto aqui de boneco de neve, um aspecto de 8 talvez, né? Então, esse tumor aqui, ele está ocupando a região do cavo trigeminal, ele está ocupando aqui a cisterna pontocerebelar, mas você vê que as características dessa lesão aqui nos sugerem que ele tem um comportamento diferente, ele não está respeitando, ele não é um tumor que está acompanhando a trajetória ali do nervo trigêmeo, ele tem outras características, né? Então aqui eu acho que a possibilidade de um schwannoma trigeminal não seria, pelo menos, a principal hipótese diagnóstica. Outro diagnóstico diferencial que enviaram para mim também foi a possibilidade de um cordoma, tá? Então aqui está um exemplo de cordoma, bem clássico, né? Eu tirei aqui de um artigo, estava com preguiça de localizar no arquivo didático. Então, o que é cordoma? O cordoma é um tumor maligno que se origina a partir de remanescentes da notocorda, né? Então ele vai surgir a partir ao longo de todo o eixo ali, desde a região do esfenoide, do base occipital, que ajuda a compor o clivo, tá aqui, né? Esfenoide, base occipital,
ajudam a compor essa superfície aqui na base do crânio que a gente chama de clivo, até lá mais inferiormente na região sacrococcígea, né, passando por todas as vértebras ali. A região mais comum é a região sacrococcígea, né? O segundo local mais comum é aqui na região intracraniana, né, na região envolvendo o clivo. Tá? Como que é o aspecto típico? Tá? Tem um sinal muito elevado em T2. Então esse aqui já diferencia bastante do que a gente está observando no nosso caso. Né? Ele geralmente tem um sinal muito, muito elevado em T2. Às vezes, quando você olha de forma isolada a imagem ponderada em T2, parece até que você está olhando uma lesão cística ali, né? Parece até uma lesão cística de tão elevado que é o sinal na imagem ponderada em T2. E quando a gente avalia as imagens sagitais, a gente observa que tem um componente osteolítico da lesão, mas muitas vezes tem um componente de partes moles que é maior até do que o componente ósseo, né? Então, apesar do tumor ele ter uma origem ali da região da estrutura óssea, ele tem um componente de partes moles que acaba ficando maior até. E aqui, na região do clivo, ele faz sinal radiológico, que é um sinal clássico do cordoma, que é o chamado sinal do dedão. Então, é como se o crescimento tumoral fosse um dedão empurrando, cutucando ali o tronco encefálico. Aqui a gente tem uma imagem ponderada em T1 com essas áreas de hipersinal. Sempre que a gente tiver área de hipersinal em T1, a gente tem que pensar automaticamente, né, em duas principais causas, que são metahemoglobina, né, ou seja, componente hemorrágico, e componente hiperproteico. Outro diagnóstico diferencial também que enviaram para mim foi a possibilidade de um crâniofaringioma. Só que o crâniofaringioma está localizado, geralmente o centro da lesão está acima da célula túrgica, né? Ele pode ser um crâniofaringioma com componente supracelular e intracelular também. Pode ser puramente supracelular. Mas a localização e o padrão de crescimento não vai ser o que a gente está observando aqui nesse caso, né? Aqui então a gente tem um exemplo, né, de um aspecto típico de um crâniofaringioma em crianças, né? Lembrando que a gente tem dois tipos histológicos do crâniofaringioma, adamantinomatoso e papilar. O mais comum em crianças é adamantinomatoso, ele tem esse aspecto mais heterogêneo, com múltiplas áreas císticas e com áreas de calcificação em seu interior, que a gente vai observar através de outras sequências mais sensíveis à calcificação ou através da tomografia, que é só para exemplificar, mostrar esse aspecto heterogêneo com múltiplas áreas císticas e com centro na região supracelular, diferente do que a gente está observando aqui. Um outro diagnóstico diferencial, esse aqui eu acho que é importante, foi importante, né, enviar esse diagnóstico diferencial, a possibilidade de um macroadenoma, né? Só que o macroadenoma é um tumor que vai nascer da hipófise, na grande maioria dos casos. E ele nasce da hipófise e vai crescendo, conforme vai crescendo, mais uma vez, é um tumor de crescimento lento, né, na maioria dos casos, ele vai causar um alargamento da estrutura da célula túrgica. A gente vai ter dicas de que o tumor está crescendo a partir daquela região. E quando invade o seio cavernoso, quando envolve a carótida interna, existe uma regrinha que a gente pode utilizar, não é absoluta, mas funciona na maior parte dos casos, que pode ajudar a gente a diferenciar um adenoma de um meningioma, por exemplo, né? Então, na maioria dos casos, quando o adenoma ele abraça a carótida interna, ele costuma preservar o seu calibre, enquanto que o meningioma ele causa uma redução em seu calibre. Tá? Não quer dizer que sempre que você tiver um tumor, uma lesão expansiva, infiltrando o seio cavernoso, você necessariamente, e causando um afilamento da carótida interna, isso vai ser altamente específico, patognomônico de um meningioma. Você pode ter outros tumores infiltrando ali o seio cavernoso, também causando estreitamento. Mas se você estiver numa situação que você está entre, puxa vida, eu não sei se é um adenoma, estou na dúvida entre macroadenoma invadindo o seio cavernoso e um meningioma invadindo o seio cavernoso. Então esse afilamento da carótida interna é uma característica que vai pesar na balança, falando mais a favor, né, da possibilidade de um meningioma e não de um macroadenoma. Portanto, essa é a principal hipótese diagnóstica que a gente deveria ter aqui, a possibilidade de um meningioma infiltrando a região do seio cavernoso, além de outras estruturas. Tá? É uma lesão expansiva extraxial, a gente observa aqui pela rima de cólico, comprimindo estruturas adjacentes, tem uma ampla base dural, que ficou melhor caracterizado nas sequências pós-contraste, mas aqui a gente já consegue observar essa característica, né? E tem essa invasão aqui do seio cavernoso, causando um afilamento da carótida interna.
Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like aí no meu canal, faça sua inscrição e compartilha com os colegas que podem ter interesse também por neuroimagem, por neuroradiologia. Beleza? É isso aí, um grande abraço.